Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Eu desejo que você esteja bem. Eu me chamo Larissa e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ferida emocional do abandono. Bom, se você vem me acompanhando no canal há um tempo, você percebeu que eu postei um vídeo sobre o vídeo das feridas emocionais e recentemente nós tivemos um vídeo postado sobre a ferida da rejeição. E se você é novo por aqui, eu te convido e seja muito bem-vindo e te convido a assistir esse vídeo que já está postado e se encontra na playlist sobre autoconhecimento. Bom, esse conteúdo que está sendo gravado, ele está sendo baseado, referenciado com base na obra da Lise Bourbeau, que é este livro que se chama As 5 Feridas Emocionais. E ela traz, sobre as 5 feridas emocionais mais especificamente, e o diferencial da obra da Lise é justamente o estudo que ela realizou com base no biotipo, no aspecto corporal das pessoas que carregam profundamente alguma dessas feridas de uma forma muito potente. Lembrando que todos nós podemos, em algum ponto, alguma pessoa pode apresentar 5 feridas ou apresentar mais de uma ferida. Isso pode acontecer. Mas aquela ferida que é mais potente, que é mais marcante, aquela que de fato vai precisar de um olhar diferenciado, ela sempre vai ser registrada no biotipo do corpo dessa pessoa. Então hoje nós vamos falar sobre a ferida do abandono. Bom, então o que significa abandonar, né? Abandonar é quando você deixa, é deixar, é partir. E é sempre muito importante a gente mencionar que nem toda pessoa, de fato, ela pode ter sido provocado na vida dela o abandono, seja pelo pai ou pela mãe ou pela figura que criou. Mas é muito importante ressaltar que geralmente, muitas vezes, é como a pessoa ela se sente perante aquela emoção. Então, a gente precisa entender que, mais especificamente, como é trazido pela Lise, na ferida do abandono, a pessoa que provoca essa ferida no outro é a figura do sexo oposto. Ou seja, no caso, se você é mulher, você pode sentir essa ferida por parte do seu pai. E se você é homem, você pode sentir essa ferida por parte da sua mãe. E mais uma vez, muito importante ressaltar que isso não é uma regra. Principalmente quando a gente fala sobre ser humano, quando a gente estuda os aspectos psíquicos, tudo que envolve o estudo do ser humano, das suas emoções, da sua mente, enfim, nós não podemos definir uma regra. A gente fala muitas vezes de tendências, mas num todo, no geral, é muito comum que de fato a ferida do abandono ela seja provocada pela pessoa do sexo oposto. Então, voltando a ressaltar e enfatizar esse aspecto de que, de fato, às vezes pode ser que se você é uma mulher e você carrega essa ferida, pode ser que, de fato, talvez o seu pai não tenha te abandonado literalmente, mas é muito importante a gente pensar como que você se sente perante esta pessoa, como que você se sente perante ele, ou no caso, se você é homem, né? Mas pode sim que tem essa tendência de talvez, se você for uma mulher, você ter sentido a ferida do abandono por parte da sua mãe. Isso pode acontecer. Então, é muito importante você adequar isso na sua vida e eu vou trazer conforme o que a Lise vai discorrendo no livro, né? Mas para que você possa levar isso para o seu processo de autoconhecimento, é muito importante uma profunda análise, um profundo processo aí de interiorização para que você possa reconhecer como que de fato isso foi desperto na sua vida. Então, essa ferida do abandono, ela é provocada entre o primeiro ano de vida até por volta aos 3 anos de idade, mais ou menos, dentre esse período da vida, né? Então, é algo muito precoce, é algo muito arcaico, né? Bem lá no começo da infância, então, de fato, você não vai ter acesso profundo a essas memórias, especificamente se de fato ocorreu o abandono por parte dessa figura na sua vida. Então, é um aspecto muito inconsciente do seu ser e que, obviamente, vai demandar um processo de cura se você carrega essa ferida de uma forma muito latente. E como mencionado nos vídeos anteriores sobre a questão das feridas emocionais, a Lise sempre destaca que toda ferida vai ter a sua máscara. Lembrando que a máscara é aquele comportamento ou aquela coisa que a gente utiliza no nosso dia a dia, na sociedade, especificamente se essa ferida ela não está trabalhada ou se ela talvez não está curada dentro de si, né?
você vai carregar essa máscara para que você não tenha que lidar de uma forma muito sofrida com isso que foi provocado lá atrás. E essa máscara é a máscara do dependente. Bom, então como que essa ferida ela pode surgir, né? Como mencionado, é nesse período entre o primeiro ano de vida até os 3 anos, mais ou menos. E basicamente, se não houve de fato o abandono, a criança, né, que tem essa ferida, que é provocada essa ferida ali nesse período, pode ser provavelmente no período em que talvez esse pai precisou se ausentar para ir trabalhar, e aí essa criança, né, essa menina, ela se sentiu abandonada, ou se esse pai ou se essa mãe, eles passam a se preocupar com uma outra criança, ou seja, há também esse sentimento de abandono. E com certeza, se de fato houve esse abandono, né? Se de fato esse pai ou essa mãe não esteve presente na vida dessa criança. Então, não trazendo até mesmo essas questões do que é mais primordial para esses primeiros anos de vida, né? No caso, as necessidades básicas, essas necessidades supridas de alguma forma. Então, isso também pode ocasionar esse sentimento de abandono por parte dessa criança. E como eu também fiz no vídeo de rejeição, né, da ferida da rejeição, eu quero trazer dessa forma nesse, sempre trazendo alguns trechos que a Liz traz, né, para que o vídeo possa ficar mais dinâmico e nada muito difícil de ser compreendido, né. Então, é mais uma forma de diálogo. Então, como ela traz aqui na página 46, aqui do livro, ela fala que a criança dependente precisa sentir que se der um passo em falso, ela contará com alguém para ajudá-la a se recuperar. Porque, de alguma forma, é como se ela tivesse experienciado, até mesmo a nível inconsciente, essa ferida. E, de alguma forma, ela pode, inclusive, passar a nutrir um medo de que ela não é capaz de se erguer novamente, de que ela não é capaz de, talvez, dar conta de tudo. Então, é como se ela fosse vestindo essa máscara e se tornando, de fato, uma criança dependente. Ou seja, exatamente como ela fala, né? É essa questão de que ela precisa sentir que se ela der um passo em falso, ela pode contar com alguém. E, obviamente, isso vai se estender na vida adulta. E isso se estende na vida adulta quando a Liz, inclusive, até mesmo na página 46, ela menciona que, geralmente, as pessoas que carregam de uma forma muito potente essa ferida, geralmente vão ser aquelas pessoas, aquele adulto, que ele tem uma tendência muito maior em relação a outras pessoas a se vitimizar perante as questões, mais especificamente as questões difíceis que aconteceram na vida dele, as questões que foram muito sofridas. É uma questão de uma forma como se ele começasse a se vitimizar muito por causa disso. Mas, obviamente, é importante pensar que a raiz dessa vitimização, desse processo perante a vida e perante as dificuldades que ele vai enfrentando, é muito forte essa questão da ferida do abandono. Então, essas pessoas, elas buscam constantemente pelo outro, pela aprovação do outro, pela presença do outro, porque de algum modo elas julgam que se elas não conseguem atrair a atenção do outro, elas não vão poder contar com o seu apoio. Mas, de alguma forma, essa questão mais especificamente acaba sendo até mesmo um escape, porque é como se o outro, ele sempre precisasse estar ali como uma base, como esse apoio, como esse degrau, mas de alguma forma é como se essa pessoa ela não conseguisse se ver independente e capaz de se guiar sozinha na vida. Mas é uma ideia que é nutrida por causa dessa ferida do abandono que é muito potente. Porque na realidade, muitas vezes essas pessoas elas conseguem, elas podem, se trabalhado essa ferida, né? Mas de alguma forma muito potente ainda causando esse sofrimento, essa máscara do dependente ela começa a ser vestida para que então essas pessoas elas possam ter um apoio maior do outro. E essa sensação de que o outro está ali, caso talvez ela desça um degrau e ela sinta que ela caindo nesse degrau, ela de alguma forma ela não vai conseguir se levantar. Então é como se esse outro fosse esse apoio e essa base. Mas obviamente um apoio e uma base que é dependente. Não é um apoio e uma base como uma ajuda, como o que a gente precisa na vida, no aspecto de ter pessoas ao nosso lado para nos ajudar, para nos incentivar. É como se esse apoio, essa base fosse um apoio dependente, ou seja, se não há esse apoio, essa base, esse outro, logo é como se talvez essa pessoa, de alguma forma, a existência dela
não fosse suficiente, porque é como se ela precisasse desse apoio, desse outro, dessa base, para se guiar na vida, como uma dependência mesmo. E outra questão que é muito delicada com relação à ferida do abandono é quando ela traz, ainda na página 46, que geralmente essas pessoas elas costumam gostar de fazer o papel de salvadores, ou seja, aquelas pessoas que elas sempre precisam estar em prontidão para ajudar, e até mesmo, inclusive, elas podem sim deixar de fazer aspectos para si, para estar em prol do outro. Mas por que essa questão mais especificamente não é vista como saudável e sim como um aspecto profundo de uma máscara, de partes dessa máscara, para encobrir esse olhar para a ferida do abandono? Porque, como ela menciona aqui, esses meios de se sentir prestativo e de salvar o outro são meios sutis, de uma forma muito sutil e às vezes muito camuflada, é algo assim bem nas entrelinhas de receber atenção. Porque na realidade elas se sentem abandonadas, então de alguma forma elas vão precisar e demandar a atenção do outro, o olhar do outro, o olhar da presença do outro, porque o olhar do outro, ele vai trazer a presença, ele não vai trazer a falta e o abandono, ele vai trazer a presença, ele vai trazer a admiração, enfim, é a presença mesmo da pessoa, é o oposto do abandono. Então, na realidade, quando o dependente, né, essa máscara do abandono, faz muito por outra pessoa, na verdade ele está desejando sobretudo ser elogiado e sentir-se importante para o outro. Ou seja, de alguma forma, como se podendo fazer pelo outro, estar ali pelo outro, ele não se sentisse abandonado, ou ele não corresse o risco de ser abandonado pelo outro. Então acaba sendo de uma forma mesmo essa questão da ajuda, da atenção, do reconhecimento, da visão, para que não haja pelo menos o risco e a possibilidade de sentir o abandono. Por que foi mencionado que esse aspecto é bem delicado de ressaltar? Porque ele esbarra na questão da ajuda, né? Na questão da ajuda. E todos nós, de alguma forma, especialmente se a gente simpatiza, se a gente se empatiza pelo sofrimento, pela dor do outro, ou se a gente tem uma tendência a querer ser mais altruísta e poder ajudar e contribuir com o outro, o que acontece é que a gente vai fazer isso. Mas nesse aspecto mais especificamente das pessoas que carregam de uma forma muito profunda essa ferida, é como se nas entrelinhas, e às vezes, assim, não às vezes, mas na grande parte das vezes, essas pessoas elas não trazem para consciência, é uma característica e um modo extremamente inconsciente que elas vão agindo mesmo, mas por trás disso, com esse aspecto de querer o olhar e a presença e o reconhecimento do outro. Não vejo muito uma questão da maldade, sabe? No sentido do ajudar por talvez ter algo em troca, porque na realidade o em troca é só a presença do outro, é só o não se sentir abandonado, não se sentir excluído ou não se sentir deixado, né? Na realidade não há maldade, há apenas o sofrimento profundo por não ter que presenciar e vivenciar e sentir essa emoção do abandono novamente. Então é bem diferente de talvez algumas ajudas que elas são mesmo com base em trocas dos benefícios. Não que essa não tem, né? Porque, na verdade, o benefício é a presença, é o olhar e o reconhecimento do outro. Mas o que mascara tudo isso é esse profundo sentimento da ferida do abandono. Outra característica muito importante que ela traz aqui na página 47, que ela menciona que o dependente ele costuma pedir a opinião ou a aprovação dos outros antes de decidir qualquer coisa. Ele precisa se sentir amparado em suas decisões. E muitas vezes pode ser que essas pessoas elas recebam a opinião do outro e talvez elas não sigam essa opinião, mas é como se de alguma forma, como há essa falsa sensação de um degrau para dar suporte para essas pessoas, é como se elas tivessem necessitadas e ancoradas na opinião, na aprovação, no pertencimento, enfim, tudo isso que essas pessoas julgam que o outro pode conferir a elas, né, de alguma forma. Então pode ser que é aquela pessoa que sempre vai estar ali, vamos pensar, por exemplo, numa dinâmica de um filho com a sua mãe, um filho que tem essa ferida de alguma forma, e talvez de fato essa mãe não tenha abandonado, mas ele carrega essa ferida. Então é aquele filho que
provavelmente se ele for fazer alguma coisa no trabalho, na vida profissional dele, na carreira dele, ele sempre vai estar ali pedindo, ou até mesmo, por exemplo, ele vai se relacionar com uma outra pessoa, né? Ele vai se relacionar com uma mulher, com a namorada. Então, é aquele filho que ele sempre vai demandar o olhar dessa mãe. O que essa mãe pensa sobre essa pessoa? O que essa mãe pensa sobre a vida profissional dele? É sempre aquela opinião que ele precisa. Ele precisa disso para se ancorar na vida. Mas, mais uma vez, é uma questão muito profunda que carrega essa ferida do abandono e que, obviamente, precisa ser olhada. E, obviamente, quando essas pessoas elas têm a opinião do outro, quando elas têm o reconhecimento do outro, a visão do outro, ou seja, a presença do outro, é isso que traz essa sensação de se sentir amado. E, no mínimo, na mínima possibilidade de que talvez essas pessoas elas não tenham a presença do outro, a visão do outro, o reconhecimento do outro, é como se houvesse de uma forma nula o sentimento de amor. Ou seja, aquele sentimento de se sentir amado mesmo. Mesmo que a pessoa não esteja ali, mesmo que a pessoa não aprove, mesmo que o outro não reconheça. Às vezes, muitas vezes, a gente ainda consegue se sentir amado, mas com a ferida do abandono muito difícil e ainda muito potente, ainda com um sofrimento muito grande, é como se na mínima ausência do outro já tem aquele sentimento muito profundo, eu não sou amado, eu não sou querido, ou seja, até mesmo algo que a gente pode pensar em algo que pode trazer até mesmo uma sensação de uma ferida de rejeição, que é algo que a Lise também traz, que geralmente as pessoas que carregam a ferida do abandono, é muito comum que elas carreguem também a ferida da rejeição, então elas estão até mesmo conectadas nesse aspecto, e são feridas muito profundas e elas ainda se potencializam juntas, né? Então, obviamente, isso precisa ser curado e trabalhado para que esse sentimento de amor, de pertencimento, de reconhecimento, de aceitação, para que isso não fique à mercê do olhar do outro, para que você consiga se bastar por si, né? Você se amando, se aceitando, se reconhecendo, se valorizando, se ajudando, não se deixando, né, de alguma forma para suprir as necessidades do outro, você trazendo tudo isso para que o outro não seja essa base para sua vida e para o seu amor próprio. Então, essa máscara do dependente, né, que carrega a ferida do abandono, ela vai ser tão potente a ponto da pessoa, muitas vezes, se isso tá muito, muito forte na pessoa, muitas vezes essa pessoa, ela pode ser dependente de literalmente de muitas coisas, até mesmo com relação ao seu processo de autonomia na vida. Ou seja, se a pessoa, ela talvez precisa, vamos pensar num adulto, né? Se muitas vezes esse adulto, ele precisa ir na cidade para pagar uma conta ou para resolver alguma coisa mais burocrática num banco ou com relação a um patrimônio, enfim, questões que dependem ali da sua independência, da sua autonomia. É como se essa pessoa, ela precisasse estar ancorada a outra, ou seja, é aquela pessoa que ela vai necessitar da companhia do outro para que ela possa resolver isso. Ela não vai ter uma trava, um bloqueio para que talvez ela consiga ir no banco sozinha, ou talvez até mesmo nas coisas mais singelas, no sentido, por exemplo, muitas pessoas têm muita dificuldade do mais singelo, é você pegar talvez um dia, num domingo, que você estiver sozinho e você sentir vontade de talvez ir tomar um sorvete, mas talvez essa ferida ela é tão potente que é como se você não conseguisse se sentir capaz e se ver capaz de ir numa sorveteria sozinho ou sozinha para tomar esse sorvete sem a companhia de ninguém. Ou talvez ir num café sozinho ou sozinha. É como se você ainda precisasse dessa pessoa, porque você estando nesses locais, né, mais especificamente os locais públicos, que dizem respeito a essas questões da vida cotidiana mesmo, estando nesses locais onde muitas vezes você pode se ver talvez sozinho, com várias pessoas em volta, e muitas vezes essas pessoas elas vão estar acompanhadas de outras, é como se você sozinho nestes locais, você se deparasse mais profundamente ainda com a sua ferida do abandono. Ou seja, quando aquele momento que talvez você pode sentar numa mesa e pedir um café
somente você na sua companhia, e você olha para o lado, todas as outras mesas estão repletas de pessoas, todas as outras mesas repletas de pessoas, elas ainda estão acompanhadas talvez de seus familiares, dos seus parceiros afetivos, dos seus amigos, e você ali perante todas as pessoas está sozinho. Então é uma dificuldade tão grande, porque nesse momento é quando essa pessoa ela talvez se depararia de uma forma muito profunda com essa ferida do abandono, e isso seria muito talvez insuportável. Por isso mesmo que essas pessoas que carregam essa ferida, elas lutam constantemente com o estar só, porque o estar só no aspecto não somente da solitude, porque a solitude é o processo saudável do estar só, mas no aspecto da solidão mesmo, porque a solidão, ela é difícil. Ninguém quer estar sozinho, né? A gente que é ser humano, a gente está conectado e a gente precisa se sentir conectado com o outro, mas a solidão, de fato, a solidão mesmo, ela é muito doída. A solidão, ela muitas vezes é aquela sensação de talvez você sentir que você não tem com quem contar. É a sensação. Às vezes pode ser que de fato você tenha, mas é o sentimento. Vamos pensar que é como você sente. E quando a gente fala de ser humano, especialmente das suas feridas, a gente precisa pensar em como que essa pessoa está se sentindo. Porque é isso que vai girar o processo de cura dela e o processo de autoconhecimento, né? Porque é muito diferente como às vezes a pessoa se sente do que acontece ao redor dela. Mas voltando então, estar sozinho e se ver sozinho e se sentir sozinho de fato é muito doído, é muito sofrido. E obviamente lidar com isso vai tocar lá na raiz do seu abandono, lá na raiz disso. E aí, se não for trabalhado, obviamente que essas pessoas elas não vão encarar a solidão, elas vão fugir, ou seja, logo vem a máscara do dependente. E muitas vezes você pode perceber que se você carrega essa ferida, né, ou alguma pessoa do seu convívio, você pode notar que muitas vezes essas pessoas, elas têm de uma forma tão profunda que elas vão até mesmo se associando com outras pessoas ao redor delas para que elas não lidem com essa ferida. E de uma forma que não é saudável. Ou seja, vamos pensar, por exemplo, numa mulher que carrega essa ferida do abandono. E ela nutre um medo muito profundo de estar só. Então ela precisa se apegar e talvez até mesmo depender de alguém. E muitas vezes o que pode acontecer? Pode acontecer que essa mulher pode vir a se relacionar com pessoas que de fato talvez não vão ser benéficas para a vida dela, no sentido de talvez ela se relacionar com uma pessoa que pode ser um relacionamento abusivo, ou às vezes ela estar com alguém pelo medo de se sentir só, pelo medo de estar só, pelo medo de que o outro venha julgar que ela esteja só. Então ela acaba se associando com outra pessoa, mas às vezes não há o afeto genuíno, às vezes não há o amor, às vezes é mais encoberto pelo medo, de fato, da solidão. Ou a gente pode pensar até mesmo com relação a amizades. Muitas vezes as pessoas elas vão se associando em parcerias de amizades e é uma dependência tão grande das pessoas que elas não conseguem se ver sem o outro. Então, para tudo o que essas pessoas elas vão fazer na vida, elas precisam estar ancoradas em alguém, seja no relacionamento afetivo, seja nas amizades e mais profundamente ainda com relação à família, que é a base. Especificamente é a base e é a raiz da ferida, é a raiz de quando que a ferida foi provocada, aquele que criou, né? Então, mais profundamente ainda, quando essa dependência, ela ainda gira em torno, mais especificamente, por exemplo, da filha com o pai, ou do filho com a mãe, ou isso em termos gerais, ou pode ser o inverso também, né? Que pode acontecer, mas é mais profundo ainda. Né? Por exemplo, inclusive eu até falei isso em algum vídeo que foi trazido já aqui neste canal, né? Sobre essa questão que a gente pode pensar de como que talvez os seus pais, eles te veem, e especificamente se você carrega de uma forma muito profunda essa ferida do abandono. Por exemplo, a figura do pai, né? A figura, vamos pensar na figura paterna, mas você pode até quase na sua vida, pode ser a figura da mãe, mas vamos pensar no pai.
Qual que é o seu pai? Quando a criança tá lá no parquinho e tem aquele brinquedo que ela vai explorar. Tem aquele pai que ele vai ficar ali na retaguarda e a todo momento ele vai se preocupar se o filho vai cair e ele não vai deixar esse filho explorar. Ele não vai deixar esse filho explorar esse brinquedo e até como uma forma de uma super proteção. Numa outra perspectiva, vai ter aquele pai que ele vai sentar no banco e o filho vai explorar o brinquedo e ele vai talvez machucar, cair e talvez o pai vai ficar ali mexendo no telefone. E numa outra perspectiva, vai ter aquele pai que o filho vai explorar o brinquedo, mas ele vai estar ali no cantinho e se ele cair, ele vai estar lá, vamos levantar, machucar e vida que segue, porque a vida fala disso também. Ela fala da gente cair, curar o machucado, levantar e partir para a próxima. Então, como que foi essa figura na sua vida? Eu tô trazendo o aspecto do pai, mas você pode adequar isso na sua vida, né? Refletir com relação a essas questões. Por que eu tô trazendo isso? Porque muitas vezes, se você teve aquela figura que sempre fez muito por você, talvez isso foi gerando uma questão de uma dependência. Mas isso é muito mais profundo, é muito mais profundo. Pode sim ser uma questão de uma ferida dessas do abandono. Pode ser. E não somente com relação ao pai, né? Como eu mencionei, você vai adequar isso na sua vida, mas se você tem aquela pessoa que está sempre fazendo por você e você se torna dependente dessa pessoa, então talvez seja um momento de você repensar. Talvez seja um momento que você possa repensar como que você vai lidando com as pessoas na sua vida, que muitas vezes você precisa do reconhecimento delas, que você precisa do aval delas, da aprovação delas, da presença delas, mas de uma forma a talvez até mesmo mascarar de uma forma muito profunda essa ferida do abandono, o medo da solidão, o medo de estar consigo e mais profundamente e inconscientemente não acreditar que você por si já basta e que você pode ser uma pessoa independente, que você pode ser uma pessoa que tem autonomia, que você pode ser uma pessoa que pode aprender a lidar com aspectos da solidão e aproveitar e gostar da sua solitude, né? Então isso é muito mais profundo de pensar. Outra característica que a Lise traz com relação a essa ferida do abandono e mais especificamente a máscara do dependente é que geralmente são pessoas que têm muita dificuldade em escutar um não. Isso é uma característica, né? E essa dificuldade em escutar o não, caso essas pessoas elas venham a escutar o não, especialmente se for de uma ferida em que elas têm essa questão da dependência muito forte, elas podem partir para uma questão até mesmo de manipulação, de chantagem emocional, para que então esse não seja revertido em um sim e traga para essas pessoas uma sensação de aceitação e de validação. E da mesma forma que essa ferida do abandono é muito presente, muito latente, com essa questão do abandono, talvez do outro para consigo, as próprias pessoas que presenciam essa ferida emocional, elas têm uma dificuldade imensa de abandonar algumas situações, mais especificamente se tem essa questão da dependência envolvida. Ou seja, voltando nesse aspecto que eu dei, por exemplo, com relação à vida afetiva, né? Talvez de uma mulher que se relaciona com um homem, mas eu só dei um exemplo independente de gênero, ok? Pode ser um homem também que apresenta essa ferida. Isso é só um exemplo. Vamos levar então agora para o exemplo de um homem que se relaciona com uma mulher e ele carrega essa ferida. Então, assim como ele tem essa questão do abandono muito forte dentro dele, por mais que às vezes ele não goste da pessoa, por mais que às vezes aquele relacionamento já esteja extremamente enfadonho, talvez já esteja tóxico, abusivo, talvez já não esteja, e talvez nunca tenha sido de fato algo agradável, porque muitas vezes alguns relacionamentos eles começam muito com base já na dependência mesmo, que é o medo da solitude, aliás, o medo da solidão. Então, às vezes, nutrindo isso de uma forma tão profunda que vai se arrastando e pela questão do abandono ser muito forte, essas pessoas elas não vão conseguir, inclusive, abandonar o parceiro, ou seja, romper com a situação. E aquela situação ela vai sendo alimentada e cada vez vai gerando um desgaste maior, ou seja,
de alguma forma vai virando um looping, porque inclusive se não for curado, o que seria a tendência dessas pessoas? Após finalizar um relacionamento muito abusivo e muito difícil, é que elas já entrem logo em outro relacionamento, ou seja, não há um período da cura, não há o período da solidão, da solitude, não há. Porque a dependência é tão grande, a dependência do outro e da presença do outro é tão grande que essas pessoas elas precisam se sentir pertencentes e reconhecidas e até mesmo a sensação de se sentir amado com a presença do outro, porque talvez na sua própria solitude isso seria muito difícil. Então, com relação a esse aspecto, por exemplo, de um relacionamento afetivo, o mais ideal seria o quê? Talvez, por exemplo, a pessoa notou que ela carrega essa ferida e que talvez ela passou por um relacionamento difícil, então agora é o momento de talvez ela buscar um apoio de um profissional para ajudar ela a reconhecer isso, no caso, curar essas questões, para que então, numa próxima relação, ela venha entrar em um relacionamento que seja saudável, mas para que isso aconteça, ela precisa fortalecer dentro de si, no caso a pessoa, né, fortalecer essa questão do amor próprio. Primeiro de tudo, assim como na ferida da rejeição, a ferida do abandono também, todas as feridas, elas vão demandar essa questão de um amor próprio. Por quê? Porque o amor próprio, ele vai te ajudar, inclusive, a você se sentir contente no seu processo de solitude. Se sentir pleno e satisfeito no seu processo de solitude, que é diferente da solidão. Mas não vai ser aquela questão de uma dependência tão grande, mais especificamente do outro que tiver na tua vida. Tem um outro aspecto muito interessante que ela também traz aqui na página 50, que ela menciona que geralmente essas pessoas, elas sentir o isolamento de alguma forma com relação a essa ferida do abandono pode gerar um sentimento de urgência, pois essas pessoas elas têm medo de que o que lhe falta lhe seja recusado ou se torne inacessível no momento em que ela o desejar. Mas o que esconde por trás dessa sensação de isolamento é que o indivíduo dependente se fecha de uma forma inconsciente para a coisa ou para a pessoa que tanto deseja junto de si. Ele não se abre para receber ou aceitar aquilo ou aquele que deseja por medo de não merecê-lo. Até porque essa pessoa tem um medo das emoções que toda atenção poderia fazê-lo viver. E, inclusive, essas pessoas elas tendem a sabotar a própria felicidade. Assim que uma relação se torna mais intensa, eles dão um jeito de acabar com ela. É algo muito profundo. É algo muito profundo porque, inclusive, por que traz esse aspecto, né? Quando ela menciona assim que uma relação se torna mais intensa, essas pessoas dão um jeito de acabar com ela. Por quê? Porque muitas vezes é aquela espera que fica no ar. Quando que essa pessoa vai me abandonar? Quando que eu vou ser deixada? Quando que eu vou ser deixado? Ou mais profundamente ainda, se carregar a ferida da rejeição. Quando que essa pessoa vai me rejeitar e vai me abandonar? Então, para que não venha lidar com isso, eu já finalizo. Para que não venha a sentir isso, eu já corto. Ou talvez já nem me abro. Então, é muito profunda essa ferida. Pegando um gancho nisso que foi dito, com relação a essa ferida do abandono, na página 56, a Lise traz que as pessoas que carregam essa ferida, elas carregam dentro de si também um medo muito grande de se comunicarem. Até mesmo se a gente pensa com relação à medicina energética, né, com relação aos chakras, não é trazido nada disso, estou fazendo essa associação somente. É um bloqueio muito profundo no chakra laríngeo no que diz respeito à expressão de sentimentos. Por quê? Porque é como se talvez se você expressa aquilo que você sente, se você expressa a sua opinião, se você expressa talvez até mesmo o seu choro, né? Se você expressa tudo isso, é como se houvesse já inconscientemente um medo do outro abandonar, caso essa pessoa ela não aceite ou ela não lide de uma forma bacana com aquilo que você tá falando. E aí, inclusive, ela traz aqui esse medo de chorar, medo de que o outro vá embora, de que o outro não concorde e ignore o que é dito, de receber um não, que inclusive é uma questão, que é uma dificuldade dessas pessoas, de ser rechaçado, de não ser apoiado e de não corresponder às expectativas do outro.
Ou seja, inclusive é uma pessoa que pode fazer de tudo para agradar o outro e, obviamente, se deixar de alguma forma a sua essência, deixar os seus sonhos, deixar as suas aspirações pela vida, né? Por quê? Porque é uma pessoa que ela vai querer a todo custo agradar o outro, porque caso ela não agrade, mais especificamente se a gente pensa com relação à pessoa que provocou essa ferida em você, né? Então vamos pensar nessa dinâmica entre a pessoa que te criou e você. Então, como que você tenderia a agir? Por exemplo, se você é uma mulher com relação ao seu pai, é esse profundo medo de expressar os seus sentimentos com relação, talvez, até mesmo a ser quem você é, ou falar, talvez, alguma coisa que talvez você pense que possa discordar da opinião dessa figura. Então, é como se você começasse a se calar e você começasse a agir perante o que aquela pessoa diz pra você, o que aquela pessoa fala pra você, mas bem lá no seu fundo, no seu profundo, na verdade, é como se houvesse de uma forma muito, até mesmo difícil de encarar, essa questão de uma insatisfação muito grande, porque no fundo é como se você sentisse que você está indo contra a sua essência de alguma forma, mas por esse medo, inclusive até mesmo, né, obviamente, com esse medo profundo de ser abandonada, você acaba não comunicando, não falando e não se expressando. E isso, com certeza, né, eu dei esse exemplo com relação às questões familiares, do âmbito familiar, mas isso, obviamente, surge nessa raiz, mas isso vai expandir para os seus relacionamentos afetivos, vai expandir para suas amizades, para o seu ambiente de trabalho. Então, com certeza, é algo que precisa ser olhado, mas começa sendo olhado nas raízes, ou seja, com aquela pessoa que primeiramente você sentiu esse sentimento e ocasionou essa ferida em você. E tem uma frase da Lise na página 59 que ela traz, que ressalta muito isso que eu acabei de mencionar, quando ela fala: enquanto guardamos ressentimento contra um de nossos pais, mesmo inconscientemente, porque muitas vezes, na maioria das vezes, especialmente se você não se encontra talvez em um processo de análise, de terapia e de autoconhecimento, você não vai ter acesso a isso, a esse comportamento na sua consciência, então é muito profundo. Então, voltando, enquanto guardamos ressentimento contra um de nossos pais, mesmo inconscientemente, nossas relações com todas as outras pessoas do mesmo sexo desse genitor serão difíceis. E essa frase que ela falou é incrível. Eu, inclusive, te convido agora, né, você podendo assistir esse vídeo, que você possa refletir na sua vida, pegar também um pouco do conteúdo da ferida da rejeição, se ela fizer mais sentido para você, e analisar, né? Vamos pensar, por exemplo, eu vou trazer um homem como exemplo. Então, vamos pensar num homem que ele carrega a ferida da rejeição. Então, no caso, muito provavelmente essa ferida ela foi provocada pelo pai dele. É como se isso não é curado, ao longo do caminho dele, ele sempre vai se deparar com homens que talvez, inclusive, vão se tornar uma espécie de, entre aspas, rivalidade na vida dele. Porque essa ferida, lá atrás, foi provocada pelo homem que criou ele. Então, ao longo da vida dele, é como se, até mesmo de uma forma projetada, né? Essa pessoa ela fosse se deparando com pessoas do sexo masculino ao longo da vida, e é como se essas pessoas, elas talvez inclusive também possam carregar a ferida da rejeição e de alguma forma se encontrando, elas vão projetar questões muito profundas delas, que são mal resolvidas, e inclusive pode ser que aconteça de uma forma, obviamente, que não é saudável, essa questão de uma rivalidade, de uma suposta rivalidade, ou até mesmo de uma rivalidade de fato, nesse aspecto da comparação, que inclusive eu te convido a assistir o vídeo da inveja, comparação e falta, né, que eu menciono, que traz muito isso da ferida da rejeição, apesar da gente estar falando da ferida do abandono, mas é um aspecto que eu tô trazendo para você levar para sua vida. Como que você vai lidando com essas figuras na sua vida? Se você é mulher, como que é a sua relação com outras mulheres? Seja as mulheres do seu ambiente de trabalho, seja as suas amigas, ou as pessoas que já foram suas amigas, seja a sua mãe,
ou a figura materna que te criou, ou todas as mulheres da sua família. Como que você lida com as mulheres, se você é uma mulher? Agora, com relação ao homem, como que você lida? Né? Falando agora da ferida da rejeição, agora vamos para a ferida do abandono. Como que você lida com essas figuras hoje? Por exemplo, se você é uma mulher e você tem a ferida do abandono com relação ao seu pai, como que você lida e enxerga os homens na sua vida? Como são os seus relacionamentos afetivos? Você sente que você é uma pessoa dependente? Se você se relaciona com um homem, obviamente, né? Mas também pode ser com relação à mulher. Isso não tem muita questão, não. Independente de qual é a sua sexualidade. Como que você se relaciona afetivamente? Você sente que você é uma pessoa dependente do seu parceiro ou da sua parceira? Independente de sexualidade, porque isso não interfere. Como que você vê isso? Como que você enxerga isso? Como que você sente, na verdade, em relação a isso? Né? Você sente que você nutre um medo constante, inclusive inconsciente, de ser abandonada ou abandonado? Você pensa que talvez se você expressar para esse seu parceiro ou para essa sua parceira alguma coisa que não te agrada, você corre um imenso risco de não agradar essa pessoa e que essa pessoa vá embora? Então, é muito profundo, né? E importante pensar nessas questões. E pra gente finalizar essa apresentação das características dessa ferida, para que então a gente possa falar da cura, mais uma questão, e que eu acho muito interessante também com relação a esse estudo da Liz, é quando ela traz que geralmente as pessoas que carregam essa ferida, essas pessoas, elas tendem a abandonar os projetos ao longo da vida dela. Algumas pessoas, eu sinto que isso é a questão muito especial e como que essa pessoa ela vai lidando com essa ferida ao longo da vida. Algumas pessoas têm uma tendência de, inclusive, eu sinto que nós, dentro, como o ser humano é tão incrível e complexo e tão amplo, eu sinto que até mesmo as pessoas que carregam essas feridas, elas vão lidando de uma forma diferente. Então, esse vídeo vai ficar longo, mas te convido a continuar comigo. Vamos pensar. Se por um lado, um grupo de pessoas que carrega essa ferida do abandono, essas pessoas elas tendem a não conseguirem abandonar as relações e até chegar num ponto que até mesmo elas podem chegar a adoecer com relação a situações e relacionamentos muito desafiadores pelo medo da solidão. Por uma outra perspectiva, se de fato, e inclusive para as pessoas que de fato foram abandonadas, mais ainda, né? É como se elas já estivessem tão acostumadas com esse abandono que elas nutrem dentro de si uma, entre aspas, facilidade muito maior em relação a outras pessoas para abandonarem também. E isso não somente com relação às relações pessoais, as relações interpessoais, né? Seja de amizade, de família ou até mesmo de relacionamento afetivo, mas até mesmo com relação aos projetos de vida delas. Então são aquelas pessoas que elas vão começar várias coisas, mas nunca vai finalizar algo em específico. Elas sempre começam, mas não tendem a finalizar. Por quê? Porque é como se inconscientemente essas pessoas elas já tivessem muito enraizado e muito profundo dentro de si, que de alguma forma aquilo específico na vida dela não vai se concretizar, não vai ter um fim, não vai ter um fechamento, vai ter um abandono, vai ter um deixar. Então, é como se essas pessoas elas abandonassem, talvez na breve possibilidade de que elas possam pensar, vamos pensar num projeto de vida dessas pessoas que carregam essa ferida, né? Se essas pessoas elas começam um projeto e elas começam até mesmo com uma grande empolgação e ao longo do caminho elas vão encontrando muitas dificuldades ao longo do caminho. Essas pessoas vão encontrando os percalços, elas vão encontrando reprovações, porque as reprovações existem, né? Por exemplo, se você começa uma questão num serviço, não são todas as pessoas que vão aprovar ou que você vai se dar bem, que você vai ter afinidade. Vai haver alguma questão ali, mas nessa questão já tem que lidar com isso, então elas já não lidam com isso. Porque é como se de alguma forma, talvez lidando com isso, o outro já abandonaria ela, esse projeto ou esse outro. Então elas já abandonam em primeiro lugar, em primeira instância. E aí a gente começa a falar da cura.
Então tem aspectos muito importantes para a gente pensar na cura dessa ferida, mas já para dar um gancho nesse aspecto que eu mencionei sobre já abandonar essa característica que algumas pessoas podem ter de abandonar, inclusive projetos e pessoas, em primeira instância, quando a gente fala especificamente até mesmo num projeto de vida, em questões que talvez você ou essas pessoas, né? Não sei se você carrega essa ferida, quem tá me assistindo, todo mundo que tá assistindo do outro lado, né? Mas assim, em primeira instância é já pensar, trazer para si. Se você sabe que você tem essa tendência na vida e você tem esse desejo de trabalhar essa ferida e você talvez está ingressando em um projeto novo na sua vida, seja ele qual for, seja um projeto afetivo, um projeto de profissional, um projeto de vida, não sei. Mas você sabe que a sua tendência é abandonar, então o que precisa ser trabalhado para que você cure isso? A sua persistência, né? E obviamente tem coisas muito mais profundas que isso, mas eu tô dando um gancho já pra gente entrar nesse aspecto. Então é a sua persistência, né? É poder encarar e lidar com os desafios e não fugir deles. E obviamente também não se tornar dependente das questões que vão surgindo ao longo da vida, mais especificamente dessas questões que talvez você tenha essa tendência de abandonar. No que diz respeito, por exemplo, a um projeto. Se você talvez é uma pessoa que se torna dependente da aprovação do outro e você não tem isso, você vai abandonar porque vai ser um medo muito profundo que você vai ter que lidar com essas questões. Porque de fato você não vai ter a aprovação de todas as pessoas ao longo da sua vida. Você não vai ter a aceitação, você não vai ter o reconhecimento. E o reconhecimento ele é muito particular para cada um. Muitas vezes, algumas pessoas elas têm o reconhecimento, mas elas sentem que elas não têm. Então, tudo isso é muito particular. Mas um processo para cura disso é você persistir, né? É você persistir e enfrentar, inclusive, essas questões que você tende a abandonar na sua vida. Agora, de uma forma mais profunda, mais uma vez eu retomo. Para a cura dessa ferida é o trabalho profundo dessa questão do amor próprio. E que isso, obviamente, vai reverberar nesse seu processo de estar bem, estando na sua solitude e aprendendo a lidar também, às vezes, com a solidão, porque muitas vezes algumas pessoas elas vão precisar lidar com a solidão na vida e algumas elas conseguem lidar muito bem com a solitude porque talvez em algum momento elas lidaram com a solidão. Então, é esse amar a sua companhia, aceitar a sua companhia, respeitar a sua companhia e se ajudar, inclusive, né? Usar esse aspecto do salvador, que talvez você possa nutrir pelo outro, pelas causas do outro, também para si próprio. É ser o salvador da sua própria vida, se amando, se aceitando, se reconhecendo, se validando e amando, inclusive, a sua solitude. E aí, trabalhando isso, você pode perceber e notar que ao longo do seu caminho, e obviamente isso é um longo processo, não é uma questão que talvez você vai começar hoje e dali um mês você já vai estar muito bem resolvido com isso. Não, todas as feridas elas vão demandar longos processos de cura, muitos anos, muito tempo. Muitas vezes você começa a ver melhoria em alguns meses, mas são longos processos. Mas conforme você for trabalhando, inclusive pode ser que você chegue num dia que você fale, estando no seu processo de solitude, mesmo com pessoas ao seu redor, você pense, agora eu consigo, eu posso, e eu sou independente para talvez ir tomar um café, sozinho ou sozinha, ir pagar uma conta, ir resolver uma coisa, fazer uma compra no supermercado, enfim. Se sentir ancorado na sua própria essência e na sua própria suficiência e que o outro não seja essa base para sua existência, que o outro seja uma soma, uma grande soma na sua vida, né? Então, se você vai tomar um café com o outro, é porque a companhia do outro vai ser agradável, a companhia do outro vai ser rica, vai ser sensível, vai ser afetiva, vai ser uma companhia, de fato, companheira para sua vida. Entende? Não vai ser uma companhia dependente e muitas vezes uma companhia que é para suprir alguma falta, alguma lacuna. Vai ser uma companhia agradável. E se você quiser ir sozinho, a sua própria companhia também, em alguns momentos ela já vai se bastar, porque esse processo ele já está bem trabalhado dentro de si.
E, obviamente, trabalhando todas essas questões, você já vai notar que esse sentimento de aprovação do outro, ele não vai sendo tão forte na sua vida. Você vai ficando menos refém da aprovação do outro, da opinião do outro. Por quê? Porque se você tá vivendo a sua verdade e a sua essência, você sabe das suas questões, o outro e o que o outro talvez pensa, o que o outro diz, se o outro te aprova ou te reprova, isso não vai ter um peso tão grande na sua vida. Obviamente, eu sempre gosto de mencionar sobre essa questão que a gente sempre fala, eu não ligo para a opinião dos outros. Tenho uma linha muito tênue entre isso. Por quê? Porque de alguma forma, pensando que estamos conectados, o que o outro talvez, especialmente quem é esse outro, né, na sua vida, talvez o que esse outro fale ou pense vai afetar, vai. Só que a grande diferença que essa linha tênue é o peso que você vai dar para isso e para sua tomada de atitude, de ação na vida, para suas mudanças, né, para o que você deseja para sua vida. É essa questão. Mas de alguma forma, a gente falar que a gente não é afetado e não é atravessado, especificamente se esse outro é um outro que tem um peso na sua vida, é um pouco delicado, porque a gente é ser humano, então todo ser humano, ele vai de alguma forma, né, vai mexer, de algum modo vai mexer, mas a grande diferença é que essa linha tênue é esse peso que você vai dar para essa opinião e para essa reprovação e, inclusive, para a possibilidade do abandono, caso você assuma ser quem você é na sua vida. Da mesma forma que trabalhando isso, você vai conseguindo trabalhar melhor a sua comunicação, vai conseguindo se expressar de uma forma melhor, você também vai conseguindo falar não e impor limites. Especialmente quando se trata no quesito das relações afetivas, das relações interpessoais, seja ela qual for, né? Mas, por exemplo, no exemplo da questão de um relacionamento talvez desafiador, se você já percebe, já nota que você está em um relacionamento desafiador e abusivo, você trabalhando essa ferida dentro de si, você já consegue colocar um limite e falar até mesmo para si, não. Aqui chega, aqui ultrapassou os meus limites, aqui já está me ferindo, aqui já está trazendo algum sofrimento para minha vida, então aqui chega. Então é esse não. E da mesma forma que você começa a trabalhar esse não para o outro, você também vai lidando melhor com o não que você recebe do outro, sem essas questões, possivelmente, dessa máscara que vai sendo vestida, né, e que vai sendo reativa de uma forma de uma manipulação, de uma chantagem emocional, ou seja, se receber o não do outro, é o não, é o puro não. Se não tem como contestar, não há como contestar. É o não, não. Assim como você pode falar o não para o outro, você pode receber o não do outro. Então, é aprender também a lidar com essas questões. E pra gente finalizar, então, esse aspecto, eu quero trazer muito algumas características que a Lizzie traz aqui na página 166, que eu, inclusive, acredito que não foi falado e mencionado na ferida da rejeição, mas vamos falar então aqui nesse vídeo da ferida do abandono, que é quando ela fala sobre as habilidades, as potências de quem carrega essa ferida também. Com relação à ferida do abandono, ela fala que geralmente são pessoas que são muito persistentes, que elas são muito convincentes daquilo que elas desejam para a vida. O que precisa ser trabalhado é essa questão mesmo de, às vezes, abandonar as coisas, porque elas tendem a ter essa tendência, de fato, de abandonar até mesmo questões que elas gostam e que elas desejam para a vida delas. São pessoas que tendem a ser naturalmente engraçadas, animadas e sociáveis, e elas refletem uma alegria de viver muito grande. Elas têm uma incrível capacidade de ajudar os outros, mas o que elas precisam equilibrar é justamente essa questão que pode ser inconsciente dessa ajuda com base nesse reconhecimento, mas para suprir essa ferida do abandono que é muito forte. E numa outra perspectiva, essa ajuda que inclusive às vezes pode ferir até mesmo os seus próprios limites. E é como se fazendo isso elas não conseguissem colocar esse não para elas próprias. São pessoas que têm talentos artísticos de alguma forma, são pessoas muito sociáveis,
mas que ainda assim precisam trabalhar essa questão da solidão, do aprender a estar só, da solitude, enfim. Então, essas são algumas características das pessoas que carregam essa ferida, mas no aspecto da potência delas. E pra gente finalizar, vamos trazer aqui, né, qual que é o aspecto do corpo dessas pessoas, né, o aspecto físico dessas pessoas. Geralmente ela menciona que são pessoas que muitas vezes com relação ao seu corpo físico precisam estar ancoradas. Então se elas estão em algum local assim, elas precisam encostar na parede, porque traz todo esse aspecto, né, dessa análise corporal que ela vai fazendo. Por quê? Porque o que é esse estar ancorado? É a dependência. Então se você fica em pé, a parede é o que? Esse sustento, é essa âncora que vai te trazer até mesmo para sua coluna vertebral, né? Então, geralmente ela menciona que são pessoas que tendem a ficar mais, assim, retraídas, né? Então, esse é o aspecto corporal dessa ferida. Dentre outras coisas, então, assim, se você deseja se aprofundar, né, nesse estudo, eu te aconselho a leitura. Então, é isso. Eu desejo que, de alguma forma, esse vídeo possa te ajudar para o seu processo, caso você não consiga a realizar a leitura desse livro, né? E que você possa estar nesse processo de cura, se você carrega essa ferida, e você começa esse processo se amando, se aceitando e aprendendo a ser feliz no seu processo de solitude e, inclusive, sabendo administrar e lidar com a solidão, caso em algum momento você precise encarar ela na sua vida, dentre as outras coisas que foram mencionadas aqui. Nós nos vemos, um abraço. Se esse vídeo for útil e te ajudar, eu peço a sua contribuição para curtir, compartilhar com as pessoas do seu redor e se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. Nós nos vemos!